Eu vou falar sobre a crença em Deus sendo racional, e como no site lá não tinha como colocar o título todo, na realidade a crença em Deus é racional, uma perspectiva segundo Alvin Plantinga. Vou trabalhar a perspectiva filosófica dele, e para não fugir do tempo eu vou ler grande parte. Eu ia usar os slides, mas acho que a coisa não vai acontecer. Enfim, mas era só para ajudar na hora da compreensão de algumas premissas que ele coloca. Mas se até lá acontecer, a gente coloca. A crença em Deus é tema de discussão desde os tempos mais antigos. Remete aos debates gregos e é central para a filosofia da religião. Neste trabalho, tratarei da corrente filosófica de tradição analítica que discute a racionalidade da crença em Deus. O trabalho está dividido em 4 momentos. Primeiramente, farei a exposição das objeções mais importantes contra a racionalidade da crença em Deus, que em sua maioria são objeções fundacionalistas. Depois anunciarei o colapso do fundacionalismo com a argumentação de Plantinga. No terceiro momento, farei uma breve exposição da objeção reformada à teologia natural. E, por fim, darei os argumentos para a basicalidade da crença em Deus. Devo afirmar que isso se baseia no artigo de Plantinga, lá no Faith and Rationality, de 83. A objeção à crença em Deus. A objeção à crença em Deus parte da exigência que o teísta deva dar provas suficientes para a sua crença, e caso não consiga, deve ser considerada tal crença como irracional. Neste caminho andou Bertrand Russell, que afirmou não haver evidências suficientes para a crença em Deus. Mais recentemente, Anthony Flew, uma defesa da presunção do ateísmo, que além de argumentar não haver provas suficientes para a crença em Deus, argumentou que devemos permanecer ateus até que seja dada boa argumentação a favor da crença em Deus, ficando assim o ânus da prova para o teísta. Plantinga resume a objeção à crença em Deus em 2 premissas. A primeira: não é racional nem razoável aceitar a crença teísta na ausência de provas suficientes ou razões. Segunda: não temos qualquer prova ou de qualquer modo nenhuma prova suficiente em relação à premissa de que Deus existe. Portanto, não havendo provas suficientes da crença em Deus, não devemos colocar em suspenso a atitude correta, é a descrença. Por conseguinte, mediante as 2 possibilidades, Deus existe, Deus não existe, uma vez que não temos provas suficientes para 3, Deus existe, devemos negá-la e aceitar a 4, Deus não existe. No entanto, o mesmo não acontece para com a 4, pois Deus não existe. Pois não havendo provas suficientes para 4, não deveríamos então assumir Deus existe. Essa era a ideia de Anthony Flew. Parece-nos então um pouco arbitrária a presunção ateísta. Voltemos a analisar as premissas 1 e 2, a saber, não é racional nem razoável aceitar a crença teísta na ausência de provas suficientes ou razões. Não temos qualquer prova ou de qualquer modo nenhuma prova suficiente em relação à premissa de que Deus existe. Plantinga prefere não se deter na premissa 2, a respeito das não provas da existência de Deus, mesmo observando ser uma afirmação forte, mas para os fins da sua argumentação não é necessário dar atenção a esta premissa. Já na primeira, sobre a objeção da necessidade de dar provas, Plantinga se detém avaliando e questionando o porquê dessa necessidade para a crença teísta e quais os tipos de provas exigidas para a racionalidade. Aqui há uma normatividade, exigências para que uma crença seja racional. Assim, as pessoas têm obrigações, responsabilidades e deveres para com suas crenças. Alguém que acredita que André está acima do peso tem responsabilidade sobre sua crença e, portanto, deve ter evidências para acreditá-la. Caso contrário, não terá razão alguma para chamá-lo de gordo. Sobre isto, Plantinga afirma, não sobre André, sobre a questão da necessidade. Com respeito a determinados tipos de proposições, talvez eu tenha o dever de não aceitar, de não acreditar nelas, a não ser que tenha uma prova. Talvez eu tenha um dever de não aceitar a negação de uma proposição,
aparentemente evidente por si só, a não ser que seja que veja que ela está em conflito com outras proposições que também parecem evidentes. Talvez eu tenha o dever de aceitar uma proposição, tal como vejo uma árvore em determinadas condições que são difíceis de explicar em pormenor, mas que pelo menos incluem a minha ponderação visual, juntamente com o fato de eu ter um determinado tipo característico de experiência visual, juntamente com o fato de não ter qualquer razão para pensar que o meu aparelho de percepção não está a funcionar bem. Estas obrigações são chamadas de prima facie, pois podem ser ultrapassadas por outras obrigações. Se André decidir pular em cima de mim, eu não preciso provar que ele está em excesso de peso para temer por minha vida. Ou ainda, eu tenho obrigação prima facie de acreditar naquilo que me parece evidente. Por outro lado, numa obrigação ultima facie, pensando bem, ou entre uma coisa e outra, pode ser que meus estados mentais não estejam apropriadamente funcionando, ou o que acarretaria numa evidência falsa para uma crença. Assim, eu deveria ter a obrigação de acreditar naquela crença. Portanto, segundo os que objetam a crença ateísta, afirmam ter ela uma obrigação prima facie de promover evidências para a crença. Mas por quê? Porque os teístas têm a obrigação de fornecer evidências para a sua crença. Por que esta crença não poderia ser básica? Por que a crença teísta tem esta obrigação e outras crenças não? Afinal, é preciso ter crenças básicas para evitar o retrocesso ao infinito de crenças. O colapso do fundacionalismo clássico. A resposta do fundacionalista a essas perguntas é que para uma crença ser racional, ela precisa ou ser básica ou estar fundamentada numa cadeia de proposições que alcancem uma crença básica. E afirmo que, sim, uma proposição P é básica para uma pessoa S, se e somente se P for auto-evidente para S, ou incorrigível para S, ou evidente para os sentidos de S. Portanto, a crença em Deus é irracional, pois nem é básica e nem é derivada de uma cadeia de proposições que alcancem uma crença básica. Para Plantinga, essa crença não está fundamentada numa cadeia de crenças que chegue a uma crença básica, e nem, no entanto, preenche as diretrizes para ser uma crença básica. Assim, a resposta fundacionalista é contraditória e não resolve o problema. Objeção reformada à teologia natural. Poderíamos pensar por um instante sobre as provas da existência de Deus, assim como foram concebidas pelos escolásticos, e poderíamos mesmo acreditar que tais provas são suficientes para provar a existência de Deus e, portanto, justificar a racionalidade da crença teísta. Porém, alguns cristãos não estão satisfeitos com essas provas. A tradição reformada, principalmente de linha calvinista, tem questionado a validade dessas argumentações para a justificação à crença em Deus. Por causa do tempo, cito apenas Calvino como precursor desta tradição. Que existe uma mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando, instila novas gotas, de sorte que, como todos nós a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem um culto devido, mas ainda não consagram a sua vida, a sua vontade. Calvino Institutas, volume 1, capítulo 3. Calvino acredita que a crença em Deus é algo universal. Todos, indistintamente, têm um sensus divinitatis, que é suprimido pelo pecado e faz a mente distorcer esta crença, levando à descrença. Portanto, para Calvino, a crença em Deus não precisa de provas, ela é propriamente básica. Rejeita assim a necessidade de teologia natural, pois a tradição reformada, a crença em Deus, não depende do sucesso de algumas argumentações probabilísticas ou nas incertezas e correções das provas clássicas. A epistemologia reformada afirma que o teísta está completamente em seu direito epistêmico de acreditar em Deus, mesmo que não tenha um argumento teísta, dedutivo ou indutivo. Rejeitam também o fundacionalismo clássico, pois apesar de acreditarem haver crenças básicas,
e estas não dependentes de outras crenças, não acreditam que uma crença seja básica apenas se for autoevidente, incorrigível e evidente para os sentidos, pois estão convencidos que a crença em Deus também é básica. A crença em Deus é realmente básica? Se a crença em Deus é propriamente básica, significa dizer que qualquer coisa pode ser uma crença básica? Respondemos que não. Segundo Plantinga, determinadas crenças básicas são propriamente básicas em determinadas circunstâncias, e estas mesmas crenças podem não ser básicas em outras circunstâncias. A crença, por exemplo, de que vejo os cabelos longos de João é básica numa determinada circunstância, a saber, há um ano. No entanto, olhando para seus cabelos hoje, sei que não são mais longos e, portanto, minha crença básica a respeito dos cabelos longos de João não é verdadeira nestas circunstâncias. Rejeitar o critério fundacionalista clássico não significa dizer que devemos aceitar tudo. Ao afirmar que a crença em Deus é básica, não queremos dizer que não há fundamento para ela. A semelhança da crença da memória, das coisas perceptíveis e da crença em outras mentes, a crença em Deus é básica, mas tem fundamento. Plantinga exemplifica o que seria fundamento para uma crença básica. Vejo uma árvore, tomei o café da manhã esta manhã, aquela pessoa sofre. Ao ver uma árvore, eu tenho o direito epistêmico de acreditar que estou vendo uma árvore e que realmente existe uma árvore na minha frente. Quando lembro que tomei café da manhã, tenho fundamentação para a minha crença básica de que o mundo não foi criado há 5 minutos. E quando vejo alguém sofrendo, tenho fundamentação para acreditar que aquela pessoa tem mente. Portanto, uma crença é justificada para uma pessoa em determinado tempo se a. não violar qualquer obrigação epistemológica e estiver no âmbito dos seus direitos epistêmicos em aceitá-la. B. A sua estrutura mental não estiver defeituosa à sua aceitação. Portanto, na condição C, S está justificado em tomar B como básico. Isto pode ser dito para a crença em Deus em determinadas circunstâncias. A crença em Deus é básica. Algumas circunstâncias seriam culpa, gratidão, perigo, uma sensação da presença de Deus, um sentimento de que Ele fala. Assim, crenças como Deus está falando comigo, Deus criou tudo isto, Deus não aprova aquilo que fiz, Deus perdoa-me, temos de agradecer e louvar a Deus. São proposições básicas nas circunstâncias certas. Portanto, não é exato dizer que a proposição existe uma pessoa que é Deus seja propriamente básica. De maneira exata, básico são as proposições 9 a 13 que acabei de citar. Isso também acontece com as crenças em objetos perceptíveis de outras mentes do passado. Existem árvores, existem outras mentes, e o mundo existe há mais de 5 minutos, não são de fato apropriadamente básicos. São realmente básicos proposições como vejo uma árvore, aquela pessoa está contente, tomei o café da manhã há mais de 1 hora. O que podemos concluir? Afirmando que é perfeitamente racional acreditar em Deus, e esta crença não carece de prova evidencial, pois é uma crença apropriadamente básica. O teísta tem o direito epistêmico de acreditar em Deus sem que lhe seja exigida nenhuma prova. Por fim, uma nota histórica, lembrando que o defensor da presunção ateísta, Antônio Flew, em 2004, anunciou que deixava de ser ateu para acreditar em Deus. Esse filósofo morreu em abril de 2010, sendo considerado um dos mais prolíficos escritores ateus sobre religião. Obrigado. Bom, seu trabalho de final de curso é, na verdade, um trabalho de lógica, né? Você trabalha em cima de lógica e vem evidenciando toda a questão em cima da lógica. Então, parabéns pelo trabalho, né? Pena que você deve falar muito rápido, né? Para acompanhar das premissas, na verdade acaba... Isso que eu queria colocar. Exatamente. Mas tudo bem, está muito bom.